Então disse Jesus: se o Senhor soubesse a hora em que viria o ladrão, vigiaria sem dúvida, e não deixaria forçar a sua casa. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 39 a 48. Jesus aqui está usando de uma parábola, né, para que os seus discípulos entendam da necessidade de vigiar. E nessa parábola aqui, Jesus vai falar de um senhor, dono de uma casa, de uma propriedade, que deixou na mão do administrador e foi viajar. E diz aqui que o servo encarregado, ele pensou assim, cara, mas está demorando, e começou a beber, né, se embriagar e a bater nos demais servos. Enfim, diz a palavra aqui, Jesus conta que quando esse senhor voltar, vai castigar duramente esse servo, porque o servo foi mau. Nós podemos aqui também olhar para essa passagem, por exemplo, como que se o nosso corpo nos fosse confiado por Deus. Deus é o patrão que construiu o nosso corpo, né? E nos emprestou. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, vai dizer assim: ou não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Né? Nós vemos lá no começo, no livro do Gênesis, que diz que a Santíssima Trindade nos criou a sua imagem e semelhança. Diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que a nossa alma, ela é o jardim das delícias de Deus. Mas nós sabemos também que o pecado bagunçou tudo, né? O Papa Bento XVI nos explicou de uma forma muito simples o que é o pecado. O pecado é a desordem. Onde tem desordem, tem pecado, porque Deus nos criou de forma ordenada, criou todo o universo de forma ordenada. Mas o pecado veio e bagunçou tudo, então desordenou tudo. É por isso da importância de nós vigiarmos. Então entendamos que a nossa alma, ela é o administrador do nosso corpo. Portanto, o pecado, ele é gestado na nossa alma e depois, sim, num segundo momento, ele vem para o nosso corpo. É por isso que é importante nós vigiarmos na nossa alma, né? No nosso coração. Toda a raiz do pecado deve ser eliminada ali mesmo, na origem, para que não venha depois as vias de fato. E a passagem vai dizer aqui que o servo que conhecia a vontade do patrão, mas não fez, ele será muito castigado. Mas aquele também que ele ignorava, que não sabia da vontade do seu patrão, também vai ser castigado. Embora aqui diz a palavra que de uma maneira menos dolorosa, mas ele vai ser castigado. Porque é prioridade do servo saber da vontade do seu Senhor. Por isso da importância de nós buscarmos o conhecimento na palavra, para saber da vontade do nosso patrão, do nosso Criador, de nosso Senhor Jesus Cristo. Saber da vontade do Deus que nos criou. E sim, vigiar, como no caso das 5 virgens prudentes, né? Que quando o noivo chegou, elas tinham óleo suficiente, estavam com a lâmpada acesa para entrar com o noivo para a festa das bodas. Que nós vigiemos hoje e sempre. Amém.